Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Meus queridos, olha, deixa eu falar para você. É muito importante que você veja esse vídeo. É muito importante que você procure entender o que eu vou passar para você. Esse estudo aqui talvez seja um dos melhores estudos que nós temos para a gente entender os acontecimentos que houve há mais de 2000 anos, ali em Israel. É muito importante você prestar atenção e depois você vir, né, e analisar e julgar entre o que eu vou falar aqui e o que você possa entender, tá bom? Mas eu quero ler uma passagem primeiro aqui em Lucas, no capítulo 19. Preste muita atenção aqui. Isso aqui, o contexto está falando sobre o que ocorreu ali entre Jesus e Zaqueu, o cobrador de imposto, não é? Eu vou ler somente o versículo 9 e o versículo 10. E depois eu vou ler uma outra passagem para que você possa entender. Lucas 19, 9 e 10. Fala assim: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta, olha o verbo indicativo, a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Zaqueu era judeu, filho de Abraão. Então ele era uma das pessoas cotadas que estava inserido na lei e, portanto, ele era filho de Abraão. Então Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deu para você prestar bastante atenção? Este vídeo aqui, ele merece o seu like, ele merece ser compartilhado com outras pessoas, ele merece ser debatido entre pessoas e ele merece também que você coloque um comentário bastante maravilhoso se você deu para entender ou não. Tá bom, meu amigo? Tudo bem. Agora nós vamos aqui em Lucas, no capítulo Gálatas, no capítulo 4, o versículo 4 e o 5, onde diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deu para entender, querido? Que aqui o que Paulo fala é a mesma coisa que Lucas registrou lá no capítulo 19, naquele encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de imposto. Agora preste atenção nisso aqui. Eu usei dois textos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você sabe por que realmente Jesus não volta mais? E os pastores, os líderes religiosos têm que parar com esse negócio de ficar mentindo para as pessoas? Você sabe por que ele não volta mais? Primeiro, o Evangelho dos Apóstolos era o ponto inicial para trazer de volta a Israel, que era os israelitas dispersos pela terra. Jesus diz: este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Quem que tinha se perdido? E se perdido do quê? Se perdido do quê, meu querido? A primeira coisa que Jesus se preocupou quando ele veio
a Israel, ou quando ele foi a Israel, para trazer de volta os israelitas dispersos pela terra, a primeira coisa que Jesus se preocupou foi resgatar aquela gente, enviando o apóstolo Paulo para aquela missão. A população da terra de hoje, ela sempre esteve fora daquela missão. Aquela missão era resgatar o povo, os filhos de Israel, as ovelhas perdidas que haviam sido dispersas pela terra. Então, quando Jesus enviou o apóstolo Paulo para aquela missão, a população terrestre, como se conhece hoje, ela sempre esteve fora daquela missão de resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Sabe por quê? Porque Deus nunca fez negócio com a população terrestre. Isso era um assunto interno, era um assunto particular com a nação de Israel. Lembre-se da mulher sírio-fenícia? O que Jesus diz? Eu não posso fazer nada por você. Você é gentia. Você não é judia. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio resgatar. Gálatas 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, os judeus, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eita só, hein? Meus queridos, aquele assunto de resgatar os filhos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando aconteceu a plenitude dos tempos, Deus, em forma de filho, ele veio. Mas, gente, as ovelhas perdidas da casa de Israel estavam perdidas de quê? Porque para você se perder, você tem que se encontrar. Você se perde porque você errou o endereço, você se perde porque você errou a trajetória, você se perde por não conhecer o lugar que você está, você se perde por ter afastado por acaso de um local que você poderia estar se encontrando. Por que que Deus ele veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Certamente, meus queridos, Deus, ele não quis, do jeito que está aqui, ele não quis envolver a população terrestre com a aliança que ele fez com Abraão. É por isso, agora você vai entender, é por isso que ele deixou o filho da escrava, Agar, fora dessa aliança. Não é assim que diz? Gálatas capítulo 4? Você já leu? É assim que diz. O filho de Agar, ele não pôde participar da aliança abraâmica do mesmo que foi Isaac. Está aqui, ó. Em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. Você está entendendo o porquê que Paulo ele fez esta alegoria
entre duas mulheres, dois filhos e aquela aliança? Preste atenção, queridos, no que eu vou te dizer. Todos os israelitas sabiam que Cristo morreu por eles, para resgatar aquele povo que fugiu de Israel, abandonando a circuncisão e a lei do Senhor. Você viu do que eles se haviam perdidos? Do que eles estavam fugitivos? Por que eles estavam perdidos? Porque o povo de Israel sabia que Cristo morreu por eles, para resgatar, do jeito que está em Gálatas 4, para resgatar aquele povo que fugiu de Israel, abandonando a circuncisão e com isso abandonando a lei do Senhor. O que aconteceu? Agora Cristo morreu para salvar aquele povo e resgatar de volta a casa de Davi. Então o mundo cosmo estava fora disso. Isso nada tinha a ver com eu e você. Nada tem a ver com aqueles que não nasceram debaixo da aliança abrâmica que Deus tinha feito com Israel. Então esse mundo cosmo, ele estava fora disso. Não existia uma lei para incluir o mundo todo nessa missão. Essa missão era particular. Era uma missão interna, só com a nação de Israel. Então, se fosse assim, do contrário, ele, o Criador, ele teria feito uma coisa que muita gente não sabe nem fala. Se o mundo inteiro, o cosmo, tivesse a ver com aquela lei abraâmica, ele teria lançado a lei desde o Egito. Mas não. Ela foi lançada no deserto após a separação que houve entre muitos egípcios que saíram junto com os hebreus de lá. Ela foi instituída no deserto, depois da separação. Ali que foi instituído as leis. Dá para você entender o porquê de Gálatas capítulo 4? Será que dá para você entender agora? O sol está batendo aqui um pouquinho, tá, queridos? Mas não tem problema não. Meus queridos, prestem atenção numa coisa. Os líderes, talvez uns porque não sabem, outros porque sabem, mas não vão falar a verdade. Presta atenção. A palavra gentio, ela é uma palavra pejorativa. Pejorativa de quê? É uma palavra pejorativa significando fugitivo, desertores e revoltosos. Será que os pregadores, porventura, por acaso, eles não sabem disso? Ah, sabem sim. Sabem sim. Quando Paulo disse, queridos, que não havia diferença entre judeus e gregos, no caso de gentios, ele estava falando sobre aquele povo que fugiu de Israel, abandonando a lei e a circuncisão, que era a aliança
que Deus tinha feito com Abraão. Era disso que ele estava falando. Nós não temos nada a ver com isso, meus queridos. Toda a história de perdição e salvação aconteceu no cenário do Oriente Médio, ali em Israel. Essa coisa de salvação, arrebatamento de igreja para ir para o céu, isso é a maior falácia que já inventaram. Toda a história da Bíblia acontece no cenário de Israel, lá naquelas terras. Então, salvar o que se havia perdido era trazer de volta, era resgatar aquele povo que, por um motivo ou por outro, se dispersaram de Israel. E eles tinham que voltar. Mas para voltar, recuperar aquele povo, Gálatas 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que se haviam perdidos, para aqueles que estavam debaixo da lei, para que recebesse a adoção de filho. Queridos, era disso que Paulo falava. Além de nós não termos nada a ver com isso, se eu e você tivesse alguma coisa a ver com isso, ele teria envolvido o filho da escrava Ismael com Isaac, o seu filho, na questão da aliança abrâmica. E por que muita gente ainda acha que a lei ela é válida para mim e para você? Por que muita gente não entendeu que eu não sou israelita? Você não é israelita, eu não sou judeu, você não é judeu. Esse cenário aqui era em Israel. Eu e você estamos vivendo a era do reino estabelecido, a era das eras, a era do evangelho eterno. Não existe lei abraâmica para mim e para você. O que Jesus fez em Israel é a mesma coisa que a princesa Isabel fez no Brasil. Ela, quando redigiu a lei do ventre, a lei áurea, ela quis incluir as pessoas de cor, o negro, junto com o resto do povo, para que eles pudessem ser reconhecidos como um brasileiro comum, um brasileiro natural, igual uma outra pessoa que fosse. Foi isso. Gentios e judeus vieram a ser o mesmo povo na visão do Criador após o juízo do ano 70. Mas eu e você não tivemos nada a ver com aquilo que aconteceu em Israel. Pare de pensar esse negócio de salvação do corpo, salvação da vida física. Isso não existe. Salvação na Bíblia sempre foi uma coisa que estava se referindo a alguém que tinha se perdido. Eu não me perdi, meu querido. Você não se perdeu. Essa perdição que a Bíblia fala, ela sempre se referiu aos judeus. Vê se você entende. Pare de acreditar no sistema. Pare de acreditar no sistema. O sistema está te enrolando. Tem 2000 anos. E você comprando a sua salvação. Nem os judeus, nem os israelitas pagam dízimo mais. Eu estava conversando com alguém que tem ascendência no judeu,
ou no judaísmo, judaísmo não, na nação judaica, e ele disse que nem o povo de Israel paga dízimo mais. Por quê? Porque não tem templo, não tem mais sacrifício, não tem onde mais levar o dízimo. Nem os judeus. Aí os pastores ficam te enrolando, falando que você é judeu, falando que você é israelita, e você tem que pagar dízimo em dinheiro, porque senão você vai ser expulso da sinagoga deles. Acorda, meu filho. Leia a Bíblia e entenda. Só o Evangelho eterno é que faz isso com a gente. Deus que te abençoe. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, é só você pedir o meu zap. Tá bom? É só pedir o meu zap. Olha, o comentário fixado eu vou deixar a forma de você nos ajudar. E também na descrição do vídeo. Quer ajudar? Eu estou ajudando um grupo ali na África, não é, que trabalham com crianças, alimento, remédio, e tudo que eu ganho aqui, eu, dependendo da condição, eu mando para os irmãos, diretamente lá para eles, para a conta dos irmãos que estão fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças ali na África, tá bom? Deus que te abençoe, tamo junto. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Deus te abençoe.